Na nossa gravação aqui, então, na nossa gravação, não, na nossa continuação, então, nós estávamos conversando, então, sobre esses processos de alergia e de inflamação. A alergia, queridos, ela é uma resposta exagerada do seu sistema imunitário. Eu vou falar isso de um jeito metafórico e aí você vai me entender. Você está tomando água ali, sentado no sofá, tem o tapete, você foi esbarrou no copo, caiu no tapete. Sua mãe faz aquele escândalo do dia inteiro. Vai passar o dia inteiro falando naquilo. Mano, é água, tá um calor, vai secar rapidinho. Você tudo bem, você é desastrado, sabe? Respostas exageradas. Você pode trazer para a sua vida N exemplos de situações que aconteceram com vocês de resposta exagerada. Uma alergia é uma resposta exagerada do sistema imunitário, muitas vezes a um composto, uma substância, alguma coisa que nem é nocivo. Tipo assim, o que é alergia a pólen? E assim, coitado de quem tem alergia a pólen, porque pólen, velho, tá no ar, assim, sabe? Alergia a poeira, mano. Eu tenho um brother que mudou de Santa Helena de Goiás, que é uma cidade que eu trabalho atualmente, porque quando era pequeno ele tinha alergia a poeira. E Santa Helena, o ar, assim, a atmosfera de Santa Helena é avermelhada, você tem a sensação que você está em Marte. Assim, é muita poeira vermelha, especialmente nesse período do ano que é mais seco, né? De julho para cá, agosto para cá. Então, assim, alergia a chocolate, saca? Então, é diferente, por exemplo, de uma alergia alimentar. As alergias alimentares, em geral, estão associadas ao fato de você não produzir uma enzima ou enzimas específicas que vão quebrar aquela substância. Vou dar um exemplo. As pessoas que às vezes têm alergia à lactose, que é um açúcar do leite, né? Tem dificuldade, por exemplo, com a produção da enzima lactase, que é uma enzima produzida pelo intestino delgado, ela faz parte do suco entérico. Aí ela quebra a lactose em galactose e glicose. Quebra nesses dois açúcares. São dois monossacarídeos que se ligam formando a glicose. Quando essas pessoas ingerem o leite, essa substância, por não ter enzima sendo produzida para ela, ela desencadeia uma resposta inflamatória, como se fosse um antígeno, tá? Ela desencadeia uma resposta do sistema imune. E aí, queridos, dentro dessa jornada, tem essas questões das alergias são alimentares, tá? Outras substâncias são capazes de desencadear isso também, esse processo inflamatório. Quando eu tô o que eu estou chamando de apresentação de antígeno tem a ver com o seguinte, olha só, isso aqui é um antígeno, aí eu sou uma célula tipo um mastócito, aí eu fui lá, cara, e fagocitei ele. Aí eu vou pegar pedaços desse mastócito, cara, desse antígeno, e vou apresentar para outras células, como por exemplo os linfócitos. Tá aqui, ó, aqui os fragmentos dele. Aí os linfócitos, cara, com esses fragmentos celulares, vão produzir os anticorpos, por exemplo, para se ligar a esses fragmentos. Quando os outros antígenos estiverem presentes no corpo, os anticorpos, lá, aqueles dois, é ali que a gente se liga. E aí ele marca esse antígeno aqui para morrer. Essa estratégia que funciona. Em todos eles aqui, você pode desconsiderar esses trechos aqui, ó, tá? Os grânulos. Vários desses grânulos aqui, como eu comentei com vocês, como isso aqui foi tirado de livros de ensino superior, queridos, eles são grânulos de modulação de resposta imunitária. O que você precisa ficar de olho para vestibular, como eu falei, heparina, histamina, a heparina anticoagulante, a histamina vasodilatador e as citocinas, que são moduladoras da resposta inflamatória. Vou avançar aqui. Vou poder conversar mais um pouquinho. Vou fechar o chat aqui, qualquer coisa é só mandar mensagem de novo, tá bom? Como eu conversei com vocês, queridos, assim, ó, as citocinas, então, são, na verdade, uma categoria de substâncias diferentes, e essas citocinas podem atuar tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Eles costumam, como eu te disse, recrutar outras células para a região e, para além disso, provocar modulações nas células próximas. Exemplo, um linfócito B, que é a célula que produz anticorpos, quando ele passa a produzir anticorpos, é bem comum, fora da corrente sanguínea, ser chamado de plasmócito, tá? Então, isso é mediado por citocinas.
avançar aqui. Então, esse trechinho aqui, ou esses leads, tá fazendo, ou tá explicando para a gente aquela ideia que eu comentei com vocês, de que os processos fagocitários estão associados a reconhecimento de receptores da estrutura do organismo. Olha aqui em cima, por favor. Tá? E como eu te disse, foi tirado de um livro de imunologia, que é de ensino superior. Então é só para você ter uma ideia do que acontece. E aí esses receptores, cara, vão provocar a fagocitose da estrutura, e uma vez fagocitada, você vai ter uma fusão de um lisossomo com essa vesícula aqui contendo o antígeno lá dentro. Aí essa vesícula contendo o antígeno lá dentro chama fagossomo. Você tem a fusão dos dois. Em geral, as enzimas, né, que são enzimas digestivas, atuam sobre essa estrutura aqui, provocando a destruição, às vezes total e às vezes não total dela. Os fragmentos, normalmente, costumam vir para cá, ó, e serem apresentados. Aí essa célula passa a ser uma célula apresentadora de antígeno. Essa outra imagem, meus amores, está mostrando para a gente exatamente essa ideia de como funciona esse processo inflamatório, né? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, o local em que aconteceu o ferimento, por exemplo, na pele, tá? Tá aqui assim, a epiderme, a derme. A epiderme, eu quero te lembrar que ela não é vascularizada, a derme ela é de tecido conjuntivo. E aqui está mostrando como se fosse tipo um capilar sanguíneo, um vaso sanguíneo, tá? Marcado por essas células amarelas com núcleo roxo. Tá bom, o que eu quero te mostrar aqui? Os grânulos de histamina, aqui eu tenho plaquetas sendo liberadas para trabalhar no processo de coagulação sanguínea, tá? E a histamina, como eu comentei com vocês, cara, sendo um vasodilatador. Sendo um vasodilatador, cara, ela amplia essas paredes aqui e aumenta o fluxo de sangue nessa região, levando também, cara, a uma migração de células de dentro da corrente sanguínea para dentro do tecido lesionado. Esse aqui é o fenômeno de apedese, tá? Então, esse é um fagócito, um macrófago. Esses esqueminhas verdinhos aqui não representam plaquetas. Agora que eu li de novo, ele representa como se fosse tipo bactérias entrando. Tá vendo aqui? Ela vai ser fagocitada. Tá vendo aqui? Então, é uma representação. Aí esse processo como um todo está associado exatamente a esse trecho. Sal de cozinha ajuda na coagulação sanguínea. Adriano, não sei explicar. E, na verdade, vamos lá. Eu não sei dizer. Tipo assim, ó, quando eu falo não sei dizer, eu estou me referindo a... Eu já vi tanto recomendação, por exemplo, para não colocar no local nem sal e nem açúcar. Cara, então, não sei dizer. Sandy, glicocálice, vou voltar aqui, ó. Esses receptores aqui, ó, fazem parte do glicocálice. Então, eles são basicamente as estruturas que estão ligadas ou relacionadas a essa parte de receptores celulares, sacou? Esses receptores celulares são exatamente o que identificam os antígenos. E aí, identificando, se ligam a eles e avisam o organismo que nós estamos sofrendo um processo de infecção, tá bom? Então, fico devendo essa, não sei dizer. Na sequência, queridos, olha só, existem células diferentes, as células dendríticas estão localizadas em outras regiões, como por exemplo o sistema nervoso. Aí os macrófagos, olha o tamanho de uma célula aqui comparado com o macrófago, olha o tamanhozão dele, porque ele chama macrófago. E aí um linfócito B, que são as células que fabricam os anticorpos, tá? Do lado deles aqui tem células de glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos. E aí, como eu te falei, a gente vai ter classificações diferentes em relação aos tipos de imunidade, né? A imunidade adquirida, que é chamada também de tardia, ela é dependente da identificação que acontece na primeira fase da infecção. Então, ó, acrescenta um alto grau de diversidade, especialização e especificidade, especialmente por conta dos tipos de anticorpos que vão se ligar.
sistema imune possui memória imunológica porque algumas das células de linfócito B e outras células também fazem parte do sistema, mas em especial as células do linfócito B, elas registram os dados dos antígenos para os quais elas produziram anticorpos. Então, eu vou falar de um jeito metafórico, mas isso acontece de um ponto de vista bioquímico, tá bom? Já te respondo, acabei de ver aqui no chat, já respondo. A ideia, cara, está relacionada ao seguinte: numa situação de combate, por exemplo, com o organismo, cara, depois que um determinado anticorpo ele é produzido, cara, é como se a receita para aquele anticorpo ficasse registrada em algumas das células de defesa. Aí, essas células de defesa que viram células de memória, elas duram por períodos diferentes no nosso corpo, que é inclusive uma discussão muito grande a respeito de Covid atualmente. Assim, por quanto tempo dura a imunidade de quem já teve? Lá em março, a conversa era: pegou, tá livre. E agora esse papo não é bem assim. É um dos motivos, já conversei com isso com vocês, eu tomo muito cuidado para falar de Covid, porque nós estamos vivendo o processo, né? Então, eu tenho N receios de fazer afirmações biológicas a respeito de Covid, porque muita coisa está sendo descoberta. E isso acontece com o coronavírus no nosso organismo em relação ao glicocálice, o motivo pelo qual algumas pessoas, cara, apesar de desenvolver sintomas, não evoluem para as partes mais graves. Então, o nosso sistema imune, a gente não entendeu exatamente como que isso acontece, cara. Eu estava num bate-papo sobre isso com alguns colegas ontem, e aí, enfim, a galera fica tentando bater os martelos. Quando eu falo bater o martelo, eu falo assim: ah, não, mas isso aqui já foi descoberto. Ah, não, mas isso aqui já foi documentado. Isso aqui, aí, assim, gente, pera, porque em fevereiro era uma conversa, em maio a conversa mudou um pouco, aí em agosto a conversa mudou um pouco. E eu não estou me referindo a se fazer lockdown é certo, se não é certo, isso aqui. Queridos, hoje em dia eu estou numa vibe que assim, ó, gente, então, vou tentar passar vivo por isso aqui, mas não sei o que é certo fazer. Talvez no futuro o pessoal vai ter elementos para dizer assim, ó, o que era para ter sido feito naquela época era isso aqui. Mas hoje em dia eu não me considero hábil para falar assim: ah, não, era só fazer isso aqui que tinha dado certo. Porque eu vi o seguinte: teve lugar que fez lockdown e não funcionou bem, teve lugar que não fez lockdown e também não funcionou bem. Teve, sabe assim, tem muita estratégia diferente mundialmente falando, e em especial, no meu grupo de amigos próximos, vou resumir muito a história. Tem uma mina que se internou para fazer uma cirurgia de intestino, e aí ela acabou pegando Covid por estar no hospital. A mãe dela, cara, é bem idosa, assim, 77, 78 anos. Antes do diagnóstico dela de Covid sair, dividiu talheres com ela no hospital, acompanhou ela no processo cirúrgico do hospital. Aí quando saiu o negócio de Covid, mãe da menina, vaza. Nossa, sei lá. E aí, cara, beleza. Aí ela foi fazendo exames, nada. Visitou alguns outros amigos dela que também estavam em casa, acamados, doentes, não precisavam ficar internados. Cara, essa mulher contou pra gente que ela já ficou exposta a pessoas que têm Covid tantas vezes que ela fala: cara, não sei o que acontece comigo, eu não peguei. Ok? E a gente tem um conhecido, ele não chegou a ser meu colega, eu só conheci de vista. Corredor, 33 anos, médico, foi embora, saca? Então tem alguns parâmetros, cara, em relação a essa ideia do glicocálice. Sim, existe reconhecimento tanto do sistema imune em relação ao vírus, quanto do vírus em relação a quais células ele parasita. Um conjunto de doenças só manifesta um conjunto de sintomas, e é isso que permite, de certa forma, o nosso pré-diagnóstico, porque os vírus também têm receptores nas suas cápsulas que permitem eles identificarem assim, ó, é nessa célula aqui que eu entro. Se os vírus fossem capazes de entrar em qualquer célula nossa, porque você teria gripe, aí você griparia uma vez, te daria dor nos rins e diarreia. Aí você griparia de novo, daria tosse e espirro. Você griparia outra vez, daria convulsão e dor de cabeça. Assim, cada vez poderia dar um grupo de sintomas diferentes. Seria extremamente difícil diagnosticar. Então, assim, quando a gente vai ao médico e começa a descrever para eles os nossos sintomas, médicos, médicas, tá? E a gente começa a descrever para eles os nossos sintomas, ele não está detectando o que você tem, não tem como ele detectar o que você tem por uma descrição de sintomas.
Tem centenas de doenças que têm sintomas similares, causadas por bactérias, por vírus, protozoários, fungos. O que ele vai fazendo, cara, é descartando o que você não deve ter, saca? Então, assim, eu tô com diarreia e tô com vômito. Ele associa como sendo alguma doença que tem alguma associação com o sistema digestório. Então, ele descarta um grupo de doenças. Normalmente, cara, ele te manda para casa com alguns remédios para poder combater os sintomas e vamos ver se o sistema imunológico dá conta daquilo. Você retorna para o hospital, cara, piorei bastante. Não, então vamos te internar para ver o que você tem. Aí que começam os exames. Paladino, não era mais fácil quando a pessoa chega na primeira vez já fazer exame para todo mundo? Não existe estrutura no mundo para fazer isso. Saca? Infelizmente, o mundo não funciona como in-house ou Grey's Anatomy ou ER e todos os outros seriados médicos que existem. Não existe estrutura clínica nem privada e nem pública para poder rodar exames diagnósticos para todo mundo que chega. Como, em geral, uma grande parte dos distúrbios vão ser resolvidos pelo próprio sistema imunitário da pessoa, o protocolo geral, até por uma questão de manutenção do sistema, eu receito medicamentos que vão lidar com seus sintomas para te deixar melhor, te recomendo repouso, e aí para isso eu te dou atestado médico, você vai para casa e deixa seu sistema imunitário se livrar disso. Se você não conseguir, você volta aqui. Eles não falam isso, mas é basicamente o que acontece. É só você lembrar que todas as vezes que você precisou ir para o hospital e foi mandado de volta para casa, o protocolo é basicamente isso. Linditos, nessa associação tem uma variedade de ações dos linfócitos. Eu quero destacar 3 deles, caras. O linfócito B, o linfócito T4 e o linfócito T8. O linfócito T4, ele é o linfócito que está associado exatamente à liberação de substâncias para poder avisar o seu organismo que você está sendo atacado, você está sendo infectado. Tá? Ele é um dos linfócitos que ativa o linfócito B a produzir seus anticorpos. E é exatamente essa célula que é parasitada pelo vírus HIV. Então, o HIV provoca a doença que chama AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome, porque ela é um conjunto de sintomas. Professor, Imunodeficiência, porque é isso que ele provoca, já te dou palavra, e adquirida, porque você, em tese, não nasceu com isso. Isso não é uma doença congênita, você pega. Paladino, mas e os bebês que nascem com AIDS? Não nascem com AIDS, ele pega no momento do nascimento. Oi, Sandy. por que tem algumas doenças que o tempo para poder ter uma resposta imunológica dela demora? Tem tipo um período de incubação que demora meses ou até anos para poder apresentar sintomas. Isso está muito associado ao próprio ciclo que os antígenos têm na gente. Existem alguns vírus, cara, que eles fazem um tipo de ciclo que chama ciclo lisogênico. E para além disso, o ciclo lisogênico é quando um vírus entra dentro do nosso organismo, vai parar dentro da célula, e aí ele integra o material genético dele ao material genético da nossa célula. Quando isso acontece, é muito comum esses vírus continuarem sendo copiados pela célula toda vez que ela sofre mitose. Então pensa assim, ó, um material genético se instalou no material genético da célula. Quando essa célula for fazer mitose e se dividir, ela copia aquele vírus junto. Toda vez que ela faz isso, ela copia o vírus junto. E tem um outro sistema, tem um outro mecanismo de entrada nos vírus dentro das células, cara, que chama endocitose. Vamos bem usar desenhar. Tem alguns vírus que eles encostam na célula e a célula vai e fagocita eles com cápsula e tudo. Aí ele fica todo dentro da célula. Uma vez lá dentro da célula, cara, é muito difícil para as células do sistema imunitário detectar esses vírus. Os vírus que chegam na célula, só jogam o genoma lá para dentro e a cápsulazinha fica pro lado de fora, circulando na corrente sanguínea, é mais fácil para o sistema imune. Ué, que navinha é essa aqui? Estamos sendo atacados. Então, como você mesma comentou, de certa forma você já fez a pergunta e mandou a resposta. Algumas doenças, caras, são provocadas em nível ou em estágios posteriores. Mateuzinho, antes de você ir embora, passa aqui, tá? Algumas doenças são provocadas em estágios posteriores, queridos, exatamente porque os vírus ou até mesmo as bactérias passam um período de latência em que ele não manifesta atividade parasitária no organismo
ou fica escondido dentro dos nossos tecidos de uma forma que ele não possa ser detectado pelo sistema imune. Me dá só um instantinho aqui, rapidinho. Rapidão. Então, queridos, Sandy, respondi? Sim, professor, obrigada. Tá, alguns deles ficam dentro, isso pode variar muito. Ó. Eu quero te lembrar, por exemplo, a doença de Chagas, por exemplo, que É, por isso que provoca... quando eu pensei, foi exatamente por causa dela também, assim, que me veio na mente. E no caso da doença de Chagas, os sintomas começam a se manifestar depois que você já tem uma certa proliferação dos protozoários, né, ao longo do corpo da criatura, do Trypanosoma cruzi. E aí ele pode provocar distúrbios ligados ao crescimento de órgãos como o intestino, fígado, coração, por exemplo. E aí eu vou fazer um paralelo, tá? Apesar de não ter um tempo exato. Existem algumas espécies de cigarra. Cigarrinha que a gente vê normalmente nas árvores, cara, ela passou, algumas delas, cara, anos na forma de larva enterrada na terra, sem a gente ter conhecimento, basicamente, da existência delas, saca? Isso pode acontecer com algumas dessas espécies, desses parasitas. Alguns deles passam um período de latência dentro do organismo. Esse período de latência pode ser um tempo pré-determinado. Tipo assim, por exemplo, no caso da Covid, a gente fala assim, cara, depois do contato, entre ali uns 5 a uns 15 dias, a pessoa vai manifestar sintomas. É uma margem que a gente vem fazendo baseado no que a gente conhece, né? Ou no que a literatura já identificou. Desculpa, sou sei. Do que a literatura já identificou até agora, esse valor pode mudar com o passar do tempo, à medida que a gente for coletando mais dados. Mas a ideia é justamente essa. Professor, só mais uma dúvida. E Manda no aí. caso de, por exemplo, algumas DSTs, que em mulheres o período de latência é bem extenso e nos homens tem reação tipo meio que imediata. Por que tem essa diferenciação de sexo para sexo também? Andy, não sei dizer, mas eu tenho acesso a uma pessoa que sabe. Se você puder, me manda essa pergunta no direct no Insta. Eu tenho uma amigona, cara, que é ginecologista e ela trabalha diretamente com isso. Aí eu pergunto o motivo de ter essa diferenciação sexual. Do que eu já estudei até hoje em relação a às DSTs ou ISTs, né, que é um outro termo que tem sido usado para elas também, eu não sei dizer por que que o período de incubação é diferente em relação a sexo masculino e feminino. Tá bom? Tá bom, Não tá sei bom. dizer. Obrigada. De nada, meu anjo. Meus amores, então é o seguinte, olha só. Linfócito T4 ativa alarme avisando que a infecção está acontecendo. Ele provoca também uma diferenciação dos linfócitos B, né, junto com as células que são apresentadoras de antígeno. As células de linfócito B são as que produzem os anticorpos. As T8 são chamadas também de linfócito T citotóxico. Cara, essas células são as células que promovem mesmo a morte dos outros organismos, produzindo substâncias, como eu disse antes, como as perforinas, por exemplo, que são enzimas que são perfuradoras da membrana ou de parede celular, podem fazer com que você tenha a destruição de alguns desses organismos, tá bom? Esse aqui, ó, esse linfócito T regulatório, eu não encontrei questões de vestibulares, nem recentes nem antigas, fazendo perguntas sobre esse T. Então, no ensino médio, eu vi questões falando sobre T8, T4 e sobre o linfócito B, sobre esses. Eu quero seguir para dois trechinhos específicos aqui, que são esses grupinhos aqui, ó. Queridos, olha só. Resposta imunitária. Para quem viu genética comigo, a gente já bateu um papo sobre resposta imunitária exatamente quando a gente falou sobre eritroblastose fetal. Quero te mostrar isso aqui, ó. Resposta imunitária do tipo primária é a resposta imunitária que leva à produção de anticorpos, ela é mais lenta e produz uma quantidade de anticorpos pequena. Resposta imunitária do tipo secundária é uma resposta imunitária que vai produzir uma grande quantidade de anticorpos no intervalo de tempo relativamente curto. Cuidado para você não confundir o seguinte: resposta primária é porque é a primeira vez que eu estou pegando aquele antígeno? Não necessariamente, cara. Vou te dar um exemplo. Quando você tomou vacina contra poliomielite, que é paralisia infantil, você precisou de 5 doses. Você foi tomando reforços
da dosagem, porque antes dessas 5 dosagens somadas, acumuladas, seu organismo não desencadeou a resposta do tipo secundária. Então, eu já tive dificuldade e confundi isso no passado, eu passei a adicionar a palavra tipo antes. Resposta tipo primária, resposta tipo secundária. Manos, imunização, tipos diferentes. Passiva, você já recebe os anticorpos prontos. Tem ela natural, tem ela artificial. As principais naturais, cara, é a amamentação e também a barreira placentária. Tem alguns anticorpos que são capazes de atravessar a barreira placentária e chegam direto na corrente sanguínea do neném. E artificial, fui picado por uma cascavel. Não dá tempo de esperar meu corpo produzir anticorpos, porque o veneno vai agir mais rápido do que o processo de semanas até os anticorpos serem produzidos, dias até os anticorpos serem produzidos. Então, eu já tenho que ter esses anticorpos guardados para quando a pessoa for picada, você usar esses anticorpos prontos. Aí é uma imunização do tipo passiva artificial. O que é imunização ativa? Quando o mecanismo levar o seu organismo à própria produção de anticorpos. Aí existe ela também natural, que é entrar em contato com as doenças mesmo. É andar no chão descalço, é passar a mão no chão e pôr na boca. Sabe, esses trem que a gente ultimamente fica assim, ah, meu Deus, coloque esse bebê numa redoma, uma plástico bolha, Deus me livre dos micróbios. Cara, tem que ter mesmo contato com alguns antígenos para o seu organismo lidar com eles. E a artificial é a vacina. Benditos, temos alguns pouco, um minutinho ainda. O que o processo de vacinação tem feito por nós é simular isso aqui, ó. É basicamente provocar no seu organismo uma resposta imunitária assim, ó. Caraca, se arma que você está sendo atacado. Aí o organismo desencadeia toda a resposta, produz os anticorpos e diferencia nas células de memória. Aí, era fake, mas agora seu organismo está armado. Na possibilidade de você ser imunizado na primeira dosagem, quando o seu organismo for atacado para valer, seu corpo vai desencadear a resposta do tipo secundária. É essa a ideia. Meus queridos, por tudo que está acontecendo nesses últimos tempos, eu acredito que a possibilidade de questões relacionadas ao sistema imunitário aparecerem nos vestibulares desse ano é grande. Antes de fechar, minha recomendação, rápido. Dá uma olhada nas questões de vestibulares dos vestibulares de 2020, como um todo, não só Enem. Os temas se repetem e se repetem com bastante frequência, tá bom? Nos vestibulares de um mesmo ano. Não fica focado só em resolver prova de Enem. Vai resolver prova de Unesc, FUVEST, UF,